nossas. Ok. É uma parceira das Mulheres à Obra, que já está connosco há bastante tempo, e nós já vamos conhecendo bem o trabalho dela, que é espetacular. Já visitei aqui o espaço da Sara e é muito, muito interessante. E a Sara vai então agora estar aqui com mais um tema incluído neste bootcamp sobre soft skills, e vamos estar agora com a Sara nesta próxima hora. Portanto, agradeço a todas que desliguem os microfones, podem desligar as câmaras se preferirem ou não é necessário. Se tiverem questões para a Sara, podem ir colocando no chat. E pronto, e no final, Sara, tens uma hora, dá um bocadinho também para alguém se tiver alguma questão, está bem? Ok, E eu certíssimo. vou então admitindo as pessoas. Vá, podes Boa. começar. Obrigada, antes de mais, Camila, por esta oportunidade, por nos permitires a mim e a todas nós que estamos aqui, não só a quem está a lecionar, mas também a quem está a receber desta vez, termos esta oportunidade, porque é mesmo incrível podermos estar aqui a partilhar este tipo de coisas umas com as outras que são tão importantes para nós. Então, antes de começar, eu gostava de pedir aqui um momento de partilha rápido, nada assim muito extenso, uma frase, um momento daquilo que foi mais impactante para cada uma de vocês hoje de manhã. Quem quiser partilhar, podem abrir o micro e trazer aqui as vossas partilhas. Uma coisa pequenina para depois podermos iniciar, só para eu ter uma ideia, como eu não tive a oportunidade de estar aqui de manhã, quais foram as coisas que mais vos impactaram hoje daquilo que aprenderam com as minhas colegas? Ahm, Olá, Sara, olá a todas. Para mim foi a sinergia. A entrar um assunto, depois vem o outro que complementa, e isso foi mágico, porque apesar de não termos trabalhado assim, né, é muito complementar cada assunto e estou muito grata por estar aqui. Obrigada, Camila. Para mim foi Força, Rosário. interessante o contexto da liderança colaborativa de baixar, mas eu acho isso muito difícil, porque em todos os sítios em que eu tenho estado, por mais que se tente, é sempre muito complicado. Ainda bem que agora chegou aqui. É, Obrigada. nós temos praticado, nós estamos a conseguir, É isso. e tem-se feito. E, portanto, a Sara está nas Team Mouse, a Conceição também, portanto, temos aqui várias parceiras que estão. E óbvio que não é simples, porque não é a forma mais fácil de gestão, é aquela que é feita por uma pessoa só em modelo autoritário, não é? Portanto, nada disto é fácil, mas compensa. É isso. Sim, porque mesmo em Obrigada. contextos de não ganhos económicos ou assim mesmo, por exemplo, às vezes até mesmo em situações de voluntariado, a certa altura alguém tende a querer sobrepor-se porque vê uma vantagem num determinado sítio ou assim, e o ambiente de repente muda completamente. Exatamente. É, É muito complicado. é, Queres eu acrescentar, acho o Conceição? conceito Força. muito interessante e acho que traz muitas mais-valias, Obrigada, mas Rosário. obrigada. Se eu puder acrescentar aí algo ao que a Rosário disse, eu já tive dos dois lados, ou melhor, comecei obviamente como participante e iniciei agora um papel na gestão, e o que eu tenho vindo a observar é que juntam-se vários fatores, e tem que se conjugar vários fatores para que as coisas corram bem. Por um lado, conhecer muito bem o perfil das pessoas que vão ser selecionadas. Portanto, daí que é necessário já lá estarem há algum tempo para nós conseguirmos avaliá-las ao longo do tempo. E depois, a partir daí, escolher também uma boa equipa, porque são pessoas que, à partida, nunca trabalharam em conjunto, o que por si já é um desafio. Um, e haver ali, de facto, um espírito de muito, muito sacrifício, digamos assim, de pôr o ego de lado e ter os objetivos bem em mente, não é? E isso acaba por ser a missão também deste grupo, não é? No fundo, nós não somos mais do que veículos para atingir um resultado que beneficia todos. Obrigada, Todas. Conceição. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa acerca da manhã?
Do que é que vos impactou mais? Eu quero. Força. Então, o que é que eu queria dizer muito rapidamente? Eu gostei de todos os temas e na minha fase, na minha condição, no momento em que eu me encontro, fazem todos muito sentido. Já tinha falado sobre eles em contexto empresarial, portanto, foi muito de rever coisas que deviam estar presentes no nosso dia a dia, mas que a gente se esquece tão facilmente, não é? Mas queria dizer que uma coisa que é fantástica é eu sentir, ok, eu não estou sozinha nesta jornada, portanto, estou aqui junto destas mulheres fantásticas e sentir-me em pé de igualdade com vocês neste sentido é fantástico. E por fim, queria partilhar a frase que a mim me fez tchané, que me abanou aqui a estrutura, que foi: eu não tenho razão, eu tenho razão, o outro tem razão, nós podemos criar melhor juntos. E adorei essa frase. A última frase, a última parte é fantástica. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Muito bem, então vamos lá continuar aqui para a nossa partilha. Só confirmar aqui que vocês já estão a ver, ainda está a preto, não é? Ok, agora já apareceu. Muito bem. Se em qualquer altura surgir uma dúvida, podem levantar a vossa mãozinha só para não interromper o raciocínio e depois eu dou-vos a palavra, está bem? Então, vamos lá. Vou-vos falar um bocadinho sobre autocuidado e vou-vos falar sobre isto também com base na minha experiência pessoal, na minha experiência profissional. Sou licenciada em Fisioterapia desde 2009, mas para mim, como eu costumo dizer, a fisioterapia sempre me soube muito pouco e quem está nas Team Mau já me ouviu dizer isto muitas vezes, que um cotovelo, um ombro ou um joelho não entram sozinhos pela porta. Existe uma pessoa, existe um contexto de vida, existe uma história de vida que traz a pessoa até aquele momento. E então tenho feito muitas formações, tenho lido muitos livros, tenho feito muitas terapias, tenho feito muitas coisas precisamente para integrar todo este contexto mente-corpo e para mim é só isto que faz sentido, não faz sentido dissociar uma coisa da outra. Sou autora deste livro, Dor para Quê? Terapias Naturais no Alívio da Dor, sou formadora, palestrante internacional e fundadora da Soul Bliss, que é o espaço que abri em 2020, mesmo em meio de pandemia, que tem como objetivo precisamente isto, cuidar da pessoa como um todo. Além de fisioterapeuta, além de atuar como fisioterapeuta, trabalho também como professora de Pilates aqui no espaço, com aulas presenciais e online. Então, autocuidado no empreendedorismo feminino. Queria começar aqui por lançar outra pergunta. O que é que cada uma de vocês faz como autocuidado para cuidar não só de si mesma, mas do seu negócio? E agora vou pedir que possam escrever aí no vosso chat, por favor, para irmos trocando aqui algumas ideias. Eu vou abrir aqui também para ver. Se é uma massagem, se é psicologia, se é um passeio no parque, se é ir à praia, se é ler um livro, se é estar num grupo de Team Mau, milhentas coisas que nós podemos fazer. Psicoterapia e corrida, meditação e dançar, respiração, meditação, estar no grupo de empreendedoras, ler, yoga, pilates, observação de aves, momentos de pausa, manhãs para conectar, natureza, ir com o cão à floresta, meditação, escrever, dançar, psicoterapia, ginásio, ler, dedicar tempo à família, passear, falar com pessoas, estar com os animais, artesanato, meditar, ler, pausas, chá, óleos essenciais, tantas coisas tão importantes e assim, lá está, vemos que há tantas formas de nos sentirmos melhor, não é? É mesmo incrível. Beber um café comigo mesmo uma vez por semana, adoro. Muito bom. Ok, obrigada pela vossa partilha. Partilhando também um pouco daquilo que eu faço. Às vezes os meus clientes perguntam-me isso: Sara, mas o que é que tu fazes para cuidar de ti? Dou aulas de Pilates, é uma coisa que eu faço como terapeuta, mas é uma coisa que também serve para mim, porque apesar de eu não fazer a aula toda, acabo por fazer alguns exercícios e efetivamente eu noto isto quando vou de férias, mesmo que eu tire uma semana, 2 semanas, seja aquilo que for, normalmente não tiro mais do que isto, eu sinto imensa diferença no meu bem-estar, no meu corpo. Aconteceu o ano passado. Estava de férias no Algarve, a apanhar sol, descontraída, super tranquila, a equipa continuou a funcionar, portanto eu não estava estressada com grande coisa. E cheguei a meio da semana e as minhas tias estavam a gozar comigo, tipo, Sara, mas o que estás a fazer? Eu disse, tia, estou a fazer pilates. Pilates? Estás de férias? Eu, sim, pois, mas o meu corpo está a precisar. Então, efetivamente, o nosso corpo habitua-se às coisas boas que nós lhe damos. O que é que eu faço mais? Normalmente, há cerca de um ano para cá, tenho feito 15 em 15 dias uma sessão de medicina chinesa, como forma de equilibrar a minha parte energética.
lidar com questões também de ansiedade por causa do negócio, de stress, uma forma de reequilibrar o meu sistema nervoso. Procuro fazer uma sessão de fisioterapia, de osteopatia ou de massagem aqui com os meus colegas ou noutros sítios. Faço ginásio regularmente, entre 1 a 5 vezes por semana, literalmente um intervalo assim tão grande, porque há vezes em que não me sinto assim tão bem e só consigo ir uma vez, e há outras que estou super cheia de energia e consigo ir ao ginásio todos os dias. Ler, neste momento por acaso não estou a fazer psicologia nem psicoterapia, mas já tive em vários processos desses. Costumo fazer regularmente também constelações familiares. No fundo, acaba por ser um bocadinho isto, e ao longo da minha vida também vou tentando procurar várias terapias, vários terapeutas que me permitem conhecer um pouco melhor todo o meu ser, não é? De acordo com aquilo que eu estou à procura neste momento. Muito bem, então pergunta agora, esta pode ser só sim ou não, ou mãozinha levantada, como quiserem. Quem de vós se sente que anda sempre a correr atrás de tudo e ainda assim com a sensação de estar a falhar? Isto é uma sensação muito nossa, de mulheres, não é? Sentimos que nunca é suficiente, que podemos sempre fazer melhor e mesmo quando damos o nosso melhor sentimos que estamos a falhar. É uma sensação familiar ou nem por isso? Verdade, sim. Muito familiar. Ainda há pouco tempo estava a falar isto também com outras colegas. E posso-vos dizer que eu própria também sinto isto, que é, às vezes, a falar com amigos meus, eu sinto esta questão de, pá, podia fazer isto, podia fazer aquilo, podia fazer o outro, e quando estou a falar com os meus amigos que não têm negócios, elas olham para mim e pensam, Sara, tipo, como é que tu ainda não fritaste a fazer tantas coisas como tu fazes? E, como tu fazes? E acredito que cada uma de vocês também tem isto, sejamos, no meu caso, eu tenho equipa, mas mesmo para quem não tem, nós fazemos 50 coisas num dia. Ai, meu Deus. Então, acaba por ser uma coisa muito familiar para nós. E isto traz-me a esta questão, que é o autocuidado não é um luxo, é uma necessidade que acaba por ser também uma necessidade estratégica para nós, empreendedoras, que queremos prosperar de forma sustentável. E sustentável não só financeiramente para o nosso negócio, mas sustentável para a nossa saúde, para nos sentirmos bem, porque sem nós o nosso negócio não existe. Pelo menos numa fase inicial. Efetivamente, mais para a frente, poderemos, já tendo equipa, fazer com que o nosso negócio funcione sem a nossa presença, sem o nosso tempo inteiramente dedicado, mas efetivamente o nosso negócio precisa sempre de nós, não é? Porque fomos nós que o iniciamos. Então, porquê falarmos sobre este tema? Já vimos, não é? A maior parte de nós tentamos fazer tudo, muitas das vezes fazemos efetivamente tudo, até termos a oportunidade de delegar. Muitas pressões culturais, a mulher multitarefa, multitask, que está sempre disponível, que consegue sempre fazer tudo, entramos naquele papel da guerreira, não é? Naquele papel da energia yang, da energia masculina, que estamos sempre no fazer, 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 mas há uma grande diferença entre nós mulheres e os homens. O ciclo energético dos homens varia de 24 em 24 horas. O nosso ciclo energético das mulheres varia de 28 em 28 dias, com a lua, com o nosso ciclo menstrual. Mesmo para quem toma a pílula, existem sempre variações. E quando estamos a tomar a pílula ou quando estamos a tomar algum anticonceptivo, efetivamente existe uma alteração hormonal, mas o nosso ciclo, o nosso sistema não deixa de ter esse ciclo embutido, não é? Não deixa de estar cá dentro. Ele pode estar alterado por estas questões farmacêuticas, digamos assim, por estes medicamentos. Mas não deixa de ser importante nós aprendermos a respeitá-lo. E isto, mais uma vez, como eu vos disse, isto tem muito também do meu próprio processo pessoal, tem muito esta energia da guerreira, da mulher, mais na energia masculina, e tenho aprendido nos últimos anos a também respeitar muito esta energia feminina, de já sei que a seguir à menstruação estou com muito mais energia, estou com muito mais vontade de fazer as coisas, muito mais disponibilidade, seja física, seja mental, e também já aprendi que quando se está a aproximar o período, que eu preciso de ir mais para dentro, preciso de estar mais comigo, preciso de não iniciar projetos, preciso de não ter reuniões a toda a hora com toda a gente. E efetivamente, se calhar, preciso tirar mesmo um dia para mim, para respeitar e entrar efetivamente naquela energia yin, naquela energia de recolhimento, que me permite ter este autocuidado de, ok, a partir daqui já vou conseguir fazer melhor. E isto tudo, lá está, muitas das vezes leva-nos a este cansaço, à falta de foco, à falta de concentração, e que pode culminar muitas das vezes num burnout, que também costumo dizer que já tive 1,5, se calhar já foi mais do que isto. Um foi diagnosticado, outros meios foram acontecendo até tomar a consciência de que, ok, espera lá, que isto aqui já não está a começar muito bem, já não está a entrar nos eixos, temos que fazer qualquer coisa.
E isto é crescente no mundo do empreendedorismo feminino e muitas das vezes nós não falamos sobre estas questões porque lá está, achamos que sou só eu, sinto-me sozinha, nunca sei muito bem o que é que se passa com as outras pessoas e o facto de estarmos num grupo permite-nos efetivamente tomar esta consciência de que não somos só nós. E, no fundo, é um bocadinho isto, não há um negócio sustentável sem uma empreendedora sustentável. Se eu não estou bem, o meu negócio também certamente não está bem. Benefícios deste autocuidado. Clareza. Se eu tenho mais clareza daquilo que eu quero, de para onde é que eu quero ir, de com quem é que eu quero estar, do que é que eu quero fazer, tudo isto também vai aumentar a minha clareza para tomar decisões. Se eu não sei o que é que quero, nem com quem é que quero estar, vai ser muito mais difícil tomar decisões. Se eu não conheço os números do meu negócio, vai ser muito mais difícil tomar decisões. Se eu não conheço perfis comportamentais, vai ser muito mais difícil tomar decisões. Então há aqui uma série de coisas que me vai facilitar quando eu tiver mais clareza. E para ter mais clareza, a minha mente tem que estar capaz de ter um raciocínio lógico, de conseguir formular passos, porque quando nós entramos numa questão de burnout ou numa questão de fadiga mental, quem já passou por isto, se quiserem levantarem mãozinhas, eu já passei algumas vezes, infelizmente, mas também felizmente, porque senão não me permitia estar a falar aqui destas questões. Parece um nevoeiro. Eu quero pensar, quero tomar decisões e é tipo, meu Deus, não consigo fazer nada. Eu tenho 5 coisas para fazer e começo a entrar em stress do que é que tenho para fazer e nem sequer consigo pensar em nenhuma delas. Então, estou a ver aqui várias mãozinhas. É mesmo isto, todas nós acabamos por passar um bocadinho por estas coisas. Criatividade. Obviamente, se eu não estou descansada, se eu não estou tranquila, se eu não estou com o meu pensamento alinhado, se eu não estou alinhada nesta questão de mente e coração com aquilo que eu quero, com aquilo que me faz feliz, também não vou conseguir ser tão criativa quanto poderia ser. Naturalmente que há pessoas que são mais criativas do que outras, e isto são questões intrínsecas a cada uma, está tudo certo. No fundo se eu estou a cuidar de mim, muito mais facilmente eu entro nestes processos criativos, seja de psicologia da solução, seja de efetivamente criatividade, na dança, na escrita, no meu próprio negócio, de encontrar soluções diferentes. Já falámos aqui de algumas questões destas. Por último, mas não menos importante, a coragem, não é? Se eu me sinto bem, se eu estou com energia, se eu estou forte, se eu me estou a sentir centrada, eu consigo ter mais coragem para dar os passos que eu preciso de dar, mesmo quando eles são desafiantes, quando estão ali a roçar a nossa zona de desconforto versus zona de pânico, não é? Quando é aquela coisa do salto de fé que às vezes precisamos de dar e que nos sabe tão bem termos alguém ao nosso lado para nos acompanhar e para nos dizer, vá, bora, tu consegues, tu és capaz. Quando muitas das vezes até nós duvidamos de nós mesmos, não é? Então é mesmo muito bom podermos ter isso e naturalmente que todas estas questões permitem e proporcionam a redução do risco de burnout. Sentirmos acompanhadas, termos clareza mental e a clareza mental, além de tudo aquilo que eu falei, vem também da nossa alimentação. Se eu não me alimento bem, se eu passo a vida a comer açúcares, a beber álcool, a fumar, tudo o que seja toxinas para o nosso organismo vai dificultar também o nosso processo de raciocínio. Tudo o que sejam traumas, questões não resolvidas, vão influenciar também o nosso processo mental. Então, aqui uma série de benefícios de olharmos para estas questões. Falando aqui especificamente do burnout, e isto, como eu costumo dizer, eu não sou psicóloga, nem sou nutricionista, nem sou terapeuta de medicina chinesa, apenas conheço alguns termos algumas áreas destas questões que estou a falar, e obviamente nada disto exclui a necessidade e o benefício de consultar um profissional especialista de cada área, ok? Então, falando aqui especificamente de burnout, mais uma vez, fadiga constante, irritabilidade, mudanças de humor, aquela falta de motivação de, pá, uma coisa que eu antes até gostava e que adorava, mas já não tenho motivação para ir. Esta sensação de tenho tanto para fazer, mas nem sei por onde é que é de começar. Muitas das vezes, para quem se organiza com listas ou com to-do lists, com checklists, acaba por ser aquela coisa de overwhelming, oh meu Deus, tenho tanto para fazer e não consigo organizar-me, não consigo definir prioridades. Então, todas estas sensações em conjunto, se estão a sentir alguma delas, justifica sem dúvida. Tivemos aqui a nossa psicoterapeuta a entrar, a Renata, que vai falar a seguir. Sem dúvida que recomendo consultarem, seja a Renata, seja outro profissional dentro desta área para vos ajudar. Benefícios disto. É uma estratégia de inteligência emocional. A Ana Luísa esteve aqui a falar de manhã sobre a inteligência emocional, portanto já falaram muito sobre esta questão hoje.
mas não deixa de ser também uma estratégia para beneficiar o nosso negócio, porque quanto melhor eu me conheço, melhor eu vou lidar com as pessoas à minha volta e por isso mesmo mais vai beneficiar o meu negócio. Isto não é muito difícil de nós percebermos, não é? Pilares do autocuidado. Eu costumo falar muito disto, físico, mental, emocional e espiritual. Dentro do físico, costumo falar destes três e vamos fazer agora de seguida um exercício para isto. Vamos falar sobre, na área física, da alimentação. A alimentação influencia a parte mental, como eu já vos falei, mas naturalmente também influencia a nossa parte física. Se eu tenho carência de algumas vitaminas, de alguns minerais, se eu tenho excesso de toxicidade no meu organismo, o meu corpo vai sentir muitas questões de dor crónica, fibromialgia, fadiga persistente, estão muito relacionadas com estas questões. Então é muito importante darmos atenção a isto. Perdão, higiene de sono. Higiene de sono não significa que eu tenho de dormir 8 horas, porque cada pessoa tem o seu timing, tem a sua necessidade de horas dormidas. O que interessa é que eu consiga dormir bem e consiga acordar regenerada e, de preferência, que siga aqui o ciclo, o ritmo circadiano, em que o ideal seria nós deitarmos entre as 10 e a meia-noite e acordarmos entre as 6 e as 8. Isto é o ritmo ideal. Muitas de nós acabamos por estar fora disto. Posso-vos dizer que hoje em dia a minha rotina ideal é precisamente esta, é deitar-me às 10, 10 e meia e acordar às 6 e meia, 7 para ir ao ginásio de manhã. Há uns anos, quando eu ouvia falar que havia malta que ia ao ginásio de manhã, eu achava que isso era uma utopia, tipo, não, nunca na vida eu vou ser uma pessoa dessas, eu sempre fiz desporto à noite, eu joguei futsal, eu fiz natação, eu fiz corrida, isto sempre foi à noite, treinar de manhã, malta, está maluca, eu quero é estar na cama de manhã a dormir. Hoje em dia eu sou essa maluquinha que vai ao ginásio de manhã e efetivamente é aquilo que eu digo muitas vezes aos meus clientes, é encontrarmos a rotina que encaixa na nossa rotina, a rotina de exercícios que encaixa no nosso dia-a-dia. Porque se eu estou habituada a fazer desporto ao final do dia, mas eu abri um negócio e tenho uma série de coisas para resolver e tratar e não consigo ir ao ginásio ao final do dia, então claramente que eu preciso de encontrar outra rotina. E neste momento a rotina que funciona para mim foi ir ao ginásio de manhã. E temos aqui, se não me engano, temos aqui a Sílvia, não estou agora a ver aqui a carinha dela, a nossa mulher dos pós e das pastilhas da Herbalife, passando aqui a publicidade, que me ajudou também a cumprir isto, porque foi através dos batidos que me permitiu ter esta nova rotina de saúde e bem-estar para a minha manhã, tratando também da minha alimentação, porque isso é uma coisa que para mim não poderia faltar. Atividade física, acabei de falar também dela. Passando então à parte mental, trabalho e profissão, aquilo que eu faço, aquilo que me dá dinheiro, aquilo que é o meu dia a dia, a maior parte do meu dia. Depois, também dentro da área mental, temos a parte de memória e saúde cerebral. No fundo, como é que está a minha memória? Se eu me lembro das coisas, se eu tenho que escrever tudo e mesmo assim as coisas acabo por me esquecer delas, se estou sempre a trocar o sítio onde deixo as chaves do carro, se fiz uma marcação e esqueço constantemente das marcações que fiz, como é que está, no fundo, esta nossa parte cerebral, esta nossa parte mental? Desenvolvimento pessoal, aquilo que é o nosso autoconhecimento, o quanto é que eu me desenvolvo em termos profissionais, em termos pessoais, as coisas que eu faço para crescer, para me desenvolver, para desenvolver as minhas competências mentais e até certo ponto também emocionais. Dentro da área emocional, a relação comigo mesmo, o quanto que eu gosto de mim, o quanto que eu me sinto bem, o quanto que eu gosto da pessoa que sou, o quanto que eu até conheço realmente a pessoa que está cá dentro, além daquelas máscaras que nós nos habituamos e que são necessárias de efetivamente termos ao longo da nossa vida, porque todas elas têm um papel. A relação amorosa, se eu estou numa relação amorosa, se não estou, e se estou bem com cada uma delas. Então vamos depois analisar também esta questão. Amigos e vida social, isto tem uma história muito engraçada. Muitos de nós temos aquela coisa de pá, tenho poucos mas bons, e está tudo bem. No outro dia estava a falar com uma amiga minha e estava nesta questão de partilhar os horários e o que fazemos e o que não fazemos, como é que é o dia a dia, das rotinas disto e daquilo. E ela vira-se para mim: Ei, Sara, mas tu tens montes de amigos, tu tens uma vida social incrível, tipo, então tens reuniões de networking e os almoços e os uns a uns e essas coisas todas, não, estás com imensa gente. Eu sim, mas isso não é propriamente, não significa que nós não façamos amizades, que muitas das vezes fazemos, não é? Mas muitas das vezes este contexto é um contexto profissional, não é um contexto de amizade como aqueles amigos que nós conhecemos há muitos anos ou mesmo que conheçamos há pouco tempo, que efetivamente são aqueles amigos com quem nós nos permitimos ser vulneráveis e abrirmos e falarmos sobre a nossa vida. Então é engraçado aqui depois esta perspectiva que às vezes as pessoas têm sobre a nossa própria realidade. E por último, mas não menos importante, aqui a parte espiritual.
o tempo que eu tiro para mim, seja ginásio, seja ler, seja ir passear à praia, seja ir passear com o cão, seja meditar, o tempo que eu tiro só para estar comigo mesma. O autoconhecimento, aqui sim o quanto que eu me conheço, seja através de psicoterapia, de psicologia, de leitura de livros, de conversas com amigos, mas no fundo o quanto que eu invisto nesta questão do meu próprio autoconhecimento, das minhas sombras, dos meus dons, das minhas luzes, daquilo que eu posso contribuir para o mundo. E por último, a parte da espiritualidade. Seja isto aquilo que significar, não tem aqui uma conotação religiosa, para quem tem esta parte da religião pode ser, mas no fundo é aqui a relação com o todo, seja Deus, seja Buda, seja o universo, seja a natureza, o nome que para vocês fizer sentido. Vamos falar um bocadinho mais sobre isto adiante. Agora, gostava que escrevessem aqui novamente no chat, se possível, o que é que o teu corpo te diz, o que é que o vosso corpo vos diz quando estão no limite. Quais são aqueles sinais que vocês identificam de pá, tenho que parar, tenho que fazer aqui qualquer coisa que isto já não está a correr bem. Porque lá está, estas partilhas ajudam-nos a reconhecer e a identificarmos estes padrões umas nas outras. Taquicardia, não dormir, o ventre começa a ficar tenso, privação de sono, náuseas, muito cansada, não tenho força para coisas importantes, tremo, falta de ar, taquicardia, arrotar, dor generalizada, mudança intestinal, falta de memória, ansiedade, taquicardia, insónias, cansaço extremo. Se a cabeça pensar mais de 5 minutos rebenta, perder a motivação. Ok, vemos muito aqui esta questão da ligação mente-corpo, não é? A Camila depois vai falar um pouco sobre isto, sobre esta relação somática da mente para o corpo, do nosso sistema nervoso autónomo. A Camila depois vai-vos explicar um pouco melhor esta questão, através do nervo vago, através daquilo que se chama a somatização, que é todo o nosso processo mental e emocional acabar por se transformar em alterações no corpo. Boa, obrigada pela vossa partilha. Então, acaba por ser um bocadinho tudo isto que vocês referiram aqui, não é? Fadiga, dores físicas, vontade de desistir, irritabilidade e vontade de chorar, vontade de ficar em casa na cama, fadiga e confusão mental, perda ou excesso de apetite, perda de de prazer por coisas que antes apreciava, a vontade de dormir ou a necessidade de dormir mais. São tudo sinais que o nosso corpo nos transmite, que nos dizem, olha, tens que mudar aí qualquer coisa na tua vida. Então, aquilo que eu vos vou pedir agora é que desenhem uma rodinha assim semelhante a esta. Se por algum motivo acharem que não têm assim tanto jeito para o desenho e que não ficam satisfeitas com isto, está tudo bem na mesma, podem só fazer uma lista de 12 números, de 1 até 12. 1, 2, 3, por aí em diante, ok? Façam da forma que se sentirem mais confortáveis. Vão colocar duas colunas. Vamos primeiro colocar uma coluna e vamos depois colocar outra coluna, tá? E agora, o que vamos pedir, o que eu vos vou pedir, vamos avaliar aqui de forma diferente. Primeira parte, como é que eu estou a cuidar desta área? Okay? De 0 a 10, quão satisfeita é que eu estou com o que eu estou a fazer para cuidar desta área da minha vida? A primeira área da alimentação, quão satisfeita é que eu estou a fazer com aquilo que estou a fazer para cuidar? Se estou a ter uma alimentação mais cuidada, se não estou, blá blá blá. Em segundo, a higiene de sono. Se eu estou a ter algum cuidado em específico antes de dormir, tipo desligar os telemóveis, desligar a televisão, ler um livro, se tenho cuidado de fechar as persianas do meu quarto para não ter luz durante a noite. Ou se por outro lado até durmo que nem uma pedra e não preciso ter atenção nenhuma a isto. Também há esta hipótese. Atividade física, saúde física. Aqui entra não só o exercício, mas também todas as terapias físicas que nós possamos fazer. Fisioterapia, pilates, yoga, ginásio, osteopatia, massagens, o que quer que seja, qualquer componente física. A ideia, volto a relembrar, é irem atribuindo aqui um númerozinho de 1 a 10, ou de 0 a 10, de acordo com a vossa satisfação, sendo o 0 ou 1 o mínimo e o 10 o máximo. Opa! Ai, credo, o que é que eu fiz aqui? Ai, Jesus, desculpem. Ok, já passou. Vamos entrar então aqui na área do cérebro. Trabalho e profissão. Como é que eu estou a cuidar do meu trabalho e da minha profissão?
A quinta área é a memória e saúde cerebral. Qual é a minha satisfação com a forma como estou a cuidar? A sexta área é o desenvolvimento pessoal. O quanto eu estou a trabalhar para aprender, para desenvolver as minhas competências técnicas, as minhas competências emocionais, no fundo, aquilo que me permite depois ser e fazer mais e melhor. Se estiver a ir muito rápido, abrem o micro e avisem que eu vou mais devagarinho. Coração. Entramos agora nesta área mais emocional. A relação comigo mesma. Quão satisfeita estou eu com a forma como estou a cuidar de mim mesma? Depois, a relação amorosa. Quer eu tenha, quer eu não tenha. Se tenho, quão bem estou a cuidar da relação. Se não tenho, quão bem estou com essa área, seja com a vontade de continuar sozinha, que por vezes também pode acontecer, ou com a vontade de efetivamente ter uma relação. Última fatia dentro desta área, amigos e vida social. Como estou eu a aplicar-me em efetivamente ter alguns amigos, ter alguma vida social, cuidar também dos meus amigos? Por último, mas não menos importante, vamos à parte da conexão. O tempo para mim. Quão satisfeita estou eu com o que estou a cuidar de mim, de ter este tempo para mim, de criar buracos, de criar horários na minha agenda para cuidar de mim. Autoconhecimento. Aqui já estamos a falar um pouco mais de introspeção, de olhar para dentro, não é? De quão é que eu estou a cuidar de mim, seja com psicoterapia, com leitura de livros, com coisas mais específicas para me autoconhecer e não aqui a relação do para fora, do desenvolvimento. E por último, a parte da espiritualidade, esta conexão com o todo, seja aquilo que significar para vocês. Pode ser a oração, pode ser a relação com Deus, o ir à igreja, pode ser simplesmente a meditação, pode ser a conexão com a natureza, o que fizer sentido para cada uma de vós. Tá? Todas terminaram? Ok. Então temos esta primeira área de quanto é que eu estou a cuidar. Tá? A ideia, se fizeram aqui uma rodinha destas, seria terminarmos com algo assim deste estilo. Obviamente que cada pessoa depois terá o seu número, não é? Esta roda eu criei-a desta forma, mas esta roda pode ser inventada, digamos assim, de múltiplas formas, não é? O próximo desafio é na segunda coluna nós fazermos o mesmo exercício, mas para a nossa satisfação. Porque eu até posso estar a cuidar muito bem de uma área, mas continuar a não estar nada satisfeita com ela. Nós cuidamos muito do nosso negócio e às vezes não estamos assim tão satisfeitas com isso. Cuidamos muito bem da nossa relação e nem sempre estamos assim tão satisfeitas com isso. Então, o desafio agora para vocês é precisamente este: numa nova coluna, fazermos uma reanálise de outra perspectiva. Uma coisa é cuidar, outra coisa é quão satisfeita estou, independentemente de cuidar ou não cuidar. Tá? Novamente, alimentação, higiene de sono. À medida que forem terminando, vou-vos pedir só que levantem as vossas mãozinhas para eu ver que já estão todas a terminar, está bem?
Eu vou aproveitar ao mesmo tempo e fazer aqui também a mesma coisa. Alguém que ainda falta terminar? Ninguém pôs aqui as mãozinhas no ar, ainda estão em pensamentos. Está feito. São duas tabelas, sim. Se quiserem ir partilhando aqui no chat aquilo que vos fez mais sentido aqui disto, eu fiz aqui a minha também rapidamente, e é interessante notar que há algumas que estão no mesmo nível, o que eu estou a fazer para cuidar também estou no mesmo nível de satisfação, e há outras que é ao contrário, não estou a cuidar assim tanto, mas até estou bastante satisfeita com elas, e o contrário, que é não estou a cuidar bastante, mas não estou assim tão satisfeita com elas. Então é interessante percebermos na nossa tabela pessoal, no nosso mapa pessoal, quais são as áreas que eu até estou satisfeita, mas se calhar até não estou a cuidar assim tanto delas, e por outro lado, quais é que estão na relação inversa. Vocês depois, não sei se já receberam ou se vão receber, mas vão receber uma folhinha onde tem lá esta tabela, onde tem esta descrição e podem depois terminar esta análise, esta autoanálise, está bem? Então, próximo desafio, e aqui mais um bocadinho de tempo para pensarem sobre isto. O desafio agora é escolherem uma área. Olhando para essa área, vamos fazer ao contrário. Olhando para o vosso mapa, para as vossas áreas, podem optar pelo quanto estão a cuidar ou pelo quanto estão satisfeitas, aquilo que fizer sentido para vocês, e vão escolher 3 áreas que para vocês, se realmente mudassem alguma coisa nessas áreas, teria mais impacto na vossa vida. Pode ser uma área do corpo, uma do cérebro e uma do coração, podem ser as 3 áreas do corpo, aquilo que fizer sentido para vocês. Olhem para essa tabela, seja a roda conforme tenham feito,
e ponderem quais é que são as 3 áreas principais que teriam mais impacto na vossa vida se conseguissem melhorar um bocadinho cada uma delas. Se quiserem escrever no chat, estão à vontade para ficar esse registro, ou então escrevam aí na vossa folhinha. Compreendo, Raquel. Tá? Boa, então já escolhemos 3. E agora, imaginando que isto era aqui o Aladino, que trazia a lâmpada mágica, esfregava a lâmpada e dizia: Vocês agora vão ter 3 desejos. Ah, ups, já não vai dar, já gastei os desejos, agora só tenho um desejo. E ele diz-vos assim: Olha, amiga, dessas 3 áreas eu só te consigo conceder um desejo, lamento. Mas esse desejo, qual é que tu queres? Então a ideia é vocês, dessas 3 que selecionaram inicialmente, escolherem aquela área que se dedicarem a próxima semana, o próximo mês a melhorá-la, ela vai ter mais impacto em toda a vossa roda da vida, em toda a vossa área. E pensem qual é que será esta área. Tá? Próximo e último desafio, mas não menos desafiante, passando a redundância. Já escolhemos a prioridade, agora vamos traçar um plano, porque isto, se nós tivermos um objetivo, mas não tivermos um plano para lá chegar, muitas das vezes é só uma utopia, não é? Então, para esse plano, certifica-te que incluís. Não tem que ser nada muito complexo, não tem que ser nenhuma tese de licenciatura nem de doutoramento, podem ser coisas simples, podem ser uma checklist, tá? Um compromisso concreto, do que é que vais fazer para essa área. Se é ir a um nutricionista, se for a parte da alimentação, se é comprar um curso, whatever. Aquilo que fizer sentido para vocês neste momento dentro da área que escolheram. Dentro desse compromisso, como é que vão lembrar-se de o cumprir? Um lembrete. Seja um post-it, seja alguém que vos manda uma mensagem, seja um alarme na agenda, sejam criativas. Terceiro ponto, uma aliada. Alguém que vos cobra, no bom sentido, olha, como é que é? Já fizeste isto hoje ou não? Já foste fazer a tua caminhada? Como é que foi a tua alimentação hoje? Quantas horas dormiste? Como é que acordaste? Quem é a pessoa que vos pode ajudar nisto? É alguém aqui das MAU? É uma amiga vossa? É o marido? A mulher? É o filho? Quem é que vos pode ajudar nesta tarefa? É um terapeuta?
Última parte, obstáculo. Quais são os obstáculos mais comuns e como é que vais lidar com ele? Dando o meu exemplo, ei, acordar de manhã para ir ao ginásio, como é que eu vou fazer isto? Ok. O meu compromisso comigo mesma foi: vou acordar meia hora mais cedo e aquela meia hora eu vou me levantar e vou ao ginásio. E faço meia hora de ginásio. Se eu acordasse uma hora mais cedo, que eu tentei, eu meti o despertador para as 6 em vez de ser às 6:30, eu ficava na cama. Porque ficar na cama mais meia hora é diferente de ficar na cama mais uma hora. Então este foi o meu compromisso comigo mesma. Meia hora não compensa ficar na cama, eu vou ficar melhor indo ao ginásio. Encontrem a vossa lógica para o vosso desafio, seja exercício, seja outra coisa qualquer. Qual é o obstáculo? Como é que vão lidar com ele? Boa, Luísa. Nós temos muito aquela coisa de, eu vou fazer uma hora ou então não vale a pena. Muito pelo contrário. Simples 5 minutos valem a pena, porque isso significa que nós estamos a criar um novo compromisso connosco mesmas. E para começar, podemos muito bem começar com 5 minutos. Daí a uns tempos já são 15, daí a mais tempo já são meia hora e assim sucessivamente conforme nós quisermos. Convites, pensar 2 vezes. Boa. Isso. Maravilha. Então, para terminarmos aqui este bocadinho para abrir para partilhas, pequenas rotinas repetidas com a intenção transformam hábitos, que era exatamente isto que eu estava a dizer. Quando nós colocamos na agenda um pequeno compromisso, nem que seja 1 minuto para fazer uma respiração, isso pode começar a tornar-se um hábito e a partir daí podemos construir sobre esse hábito. Isso vai transformar a nossa energia e a nossa liderança. Por isso, aquilo que eu vos queria pedir agora e proporcionar aqui era este espaço para alguma partilha, para alguma dúvida que tenham e, no fundo, para partilharem o que é que levam desta sessão para o vosso dia a dia como empreendedoras, porque cuidarmos de nós mesmas não é só cuidarmos, não é só sobre nós, é sobre o impacto que nós podemos deixar no mundo através da nossa presença e também através da presença dos nossos negócios. Obrigada e agora vou-me calar que já falei muito, quero-vos ouvir. Muito obrigada, Sara. Quem quiser dizer algo, ponha o ícone da mão no ar, está bem? Para nós nos encontrarmos aqui. Entretanto, Sara, não sei se tens aí questões no chat que não tenhas ainda visto. Realmente é impressionante como às vezes nós perdemos noção de nós próprios, não é? Mesmo. Se houver Não, alguém que tenha deixado aqui uma questão que eu não tenha ouvido, abram o micro e chutem, está bem? Que eu exato. acho que não passei nada, mas Portanto, meninas, não se acanhem, falem. Que tal a experiência? Camila, estás aí? De Camila para Camila. Temos aqui a Madeline com conta, uma mão. Madeline. Conta, Camila. Conta, Madeline. Sim, sim, estou. Então, partilha connosco. E nesta roda que estávamos aqui a fazer, e que comparamos a roda daquilo que está e na roda da satisfação. Eu reparei que são muitas coisas, mas muitas coisas em que eu não estou minimamente satisfeita. Que eu sei que posso fazer muito melhor, mas é aquela coisa de eu já faço tanto, eu acho que estou mais ocupada do que produtiva, que faço tanto e que depois acho sempre que não faço o suficiente. E então esta insatisfação acho que se prende um bocadinho com a manhã de hoje e a tarde de hoje. Ou seja, o fato de eu andar sempre a correr, não necessariamente a estar a ser produtiva, de acabar por assumir muitas responsabilidades e depois não conseguir distribuí-las no tempo e no meu espaço. Sendo que, como não as consigo distribuir no tempo e espaço, o que fica sempre para o último sou eu.
E então não interessa se eu estou extremamente cansado, eu fico para o último. Não faz mal, fico para o último. E então, quando fui a escolher a área principal, acabei por chegar à relação comigo mesmo. Porque se eu consigo melhorar essa relação comigo mesma, eu vou respeitar o meu sono, eu vou respeitar o tempo para mim, o meu treino, se eu estou cansada, a parar, e me organizar melhor. Portanto, eu tenho que respeitar um bocadinho mais essa relação comigo. Portanto, pô-la de prioridade para que as outras áreas comecem a equilibrar-se. Pronto, e acho que é isso. Obrigada pela partilha, Madeline. Uhum. Muitas das vezes esta roda e esta expressão visual daquilo que nós estamos a sentir e a pensar ajuda-nos muitas das vezes a ter estes insights, não é? A termos estas formas de, epá, espera, mas eu não tinha reparado nisto. E não especificamente para ti, Madeline, mas falando também para mim, e acredito que muitas se possam identificar. E lá está, eu comecei esta apresentação precisamente por dizer isto. A nossa autoexigência muitas das vezes é muito elevada. E quando a coluna de estou a cuidar é relativamente elevada, é um 7, um 8, um 9, um 10, e a coluna da satisfação é muito baixa, isto também pode ter aqui alguma conotação mental e emocional que justifica que, ok, o meu nível de autoexigência é muito alto, o que é que está aqui por detrás? É algum trauma, é alguma questão emocional com o meu pai, com a minha mãe, alguma questão da minha infância que precisa de ser olhada e aí efetivamente pode justificar-se esta questão da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise. Se a coluna da satisfação é muito baixa em todas ou na maioria e efetivamente eu estou a fazer muito, então se calhar temos que pesar aqui na balança se justifica efetivamente ponderarmos aqui alguma questão neste aspecto. A Renata já está ali a franzir o sobrolho a pensar. Esta nunca mais escala. Não, eu tô aqui só. Imagina, eu tô aqui a pensar o quanto esse exercício é precioso, principalmente na última partezinha dele, que é uma área. Porque muitas vezes a gente faz uma análise dessa, né, do todo, e fica, meu Deus, minha vida está uma merda. Desculpa. Exato. E aí, só que quando a gente tem essa possibilidade, assim, eu vou olhar para uma área e a gente se dedica a uma área no pequeno, e aí a gente começa a sentir os efeitos disso no grande, no macro. Porque não é preciso que a gente resolva o mundo todo, a vida toda. Às vezes, se eu É um fizer uma passinho de cada vez. caminhada de 10 minutos, isso já vai engatilhar outras mudanças que vão vir com mais naturalidade, né? Sem que eu precise sofrer, sobretudo, com isso. Muito bom. Obrigada, Renata. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, alguma partilha, alguma coisa aí do exercício? Se não, partimos depois para a próxima e dou aqui a palavra ou à Camila ou à Renata, conforme sentirem. Muito bem, obrigada, Sara. Foi muito bom. Depois Obrigada por este de uma bocadinho. manhã mais expositiva, ter agora, avançar agora à tarde com este exercício prático, não é? Que é relaxante, mas também permite pôr já em prática alguns ensinamentos que estamos a ter aqui. Informar-vos que eu daqui a pouco vou partilhar aqui o link no chat para o nosso website, onde vocês vão encontrar já estes materiais de apoio das sessões de hoje, está bem? E agora vou passar a palavra à nossa Renata Neto. Sara, Queres só parar a gravação? é isso. Sara, paras a gravação? Já paraste?